vamos falar sobre o conto Missa do Galo, Machado de Assis. Sua primeira publicação foi em 1893. Depois, incluíram na obra páginas recolhidas em 1899. E encontramos essa obra novamente junto com outros 14 contos também de Machado de Assis no livro Contos Escolhidos. Esse livro foi impresso em 1997 e é da coleção Livros O Globo. Ele foi feito exclusivamente para ser vendido junto com o jornal O Globo. Para muitos críticos, Machado de Assis pode ser dividido em dois momentos: juventude, com o romantismo, como A Mão e a Luva, 1874, Histórias da Meia-Noite, 1873, e seu amadurecimento indo para o realismo, com as mais destacadas obras Dom Casmurro, 1899, Quincas Borba, 1891. Destacando também a ambiguidade e ironia em suas obras, como em Missa do Galo, terceiro parágrafo. Boa Conceição chamava-lhe a santa e fazia jus ao título, tão facilmente suportava os esquecimentos do marido. Em verdade, era um temperamento moderado, sem extremos, nem grandes lágrimas, nem grandes rios. Aceitaria um harém com a aparência salva. Deus me perdoe se a julgo mal. Tudo nela era atenuado e passivo. O próprio rosto era mediano, nem bonito nem feio. Era o que chamamos uma pessoa simpática. Não dizia mal de ninguém, perdoava tudo, não sabia odiar. Pode ser até que não soubesse amar. Pois bem, pessoal, agora que a gente já viu um pouquinho sobre Machado de Assis e sobre o livro que nós vamos utilizar para trabalhar o conto de hoje, a gente vai ver um pouquinho sobre o conto de fato. A Missa do Galo é um conto com uma perspectiva bem natalina, que ocorre ali na virada do dia 24 para o dia 25 e é protagonizado pelo Nogueira, um jovem de 17 anos que acaba vindo do interior para o Rio de Janeiro para poder estudar e acaba ficando de favor na casa de um parente da família, que é o Menezes. Menezes mora com Conceição, a sua sogra, e mais duas servas, e eles acabam ficando todos juntos ali numa mesma casa, mas a questão é que Menezes sai todas as noites para ir ao teatro. Mas na verdade ele não vai ao teatro coisa nenhuma, ele acaba realmente traindo a sua esposa Conceição, que sabe da traição, mas que não pode falar nada, porque o seu casamento se deu um pouco mais tardiamente do que era o normal na época, do que era o comum, e ela não tem direito a falar nada, porque é como se Menezes estivesse fazendo um favor para Conceição de estar se casando com ele e não deixando com que ela morra solteirona. Então ela acaba aceitando essa traição calada e não fala nada. Ela é realmente dada no conto como um exemplo ali de uma pessoa pacífica até demais. Mas voltando ao Nogueira, que é o nosso protagonista, ele no dia 24 decide ir à Missa do Galo. E para isso ele acaba ficando acordado até mais tarde, né? Porque a missa geralmente começa às 11, 11h30 da noite. E aí ele fica ali na sala de estar, lendo um livro, no silêncio, até que ele escuta um barulho vindo do corredor. E ele se depara com Conceição, que estando mais uma noite sozinha em casa, né, na sua cama, no seu quarto, após Menezes sair para poder encontrar com a sua amante, ela decide se juntar a ele na sala de estar.
E é a primeira vez, né, a impressão que nós temos é que é a primeira vez que os dois conversam de fato, pois Nogueira começa a notar detalhes em Conceição que ele nunca havia notado antes, até porque ela era uma mulher mais velha, já na casa dos 30 anos, e Nogueira só tinha seus 17 anos, que só estava ali para poder estudar e não queria saber de mais nada. E aí ele acaba notando alguns detalhes nela, notando algumas atitudes, alguns detalhes mesmo físicos que ele nunca havia reparado nela, até que todo momento acaba se esvaindo ali, todo momento mágico se esvai quando o seu vizinho chama ele para poder ir à missa do galo. E aí no outro dia toda essa magia já não estava mais presente, né? Conceição voltou a ser apenas a esposa tranquila e pacífica de Menezes e Nogueira voltou a ser apenas o jovem estudante solteiro que queria apenas ingressar na faculdade. Mas a questão que fica pra gente realmente é: Nogueira estava mesmo encantado por Conceição, ou Conceição que decidiu naquela noite ali dar um troco no seu marido infiel? O que vocês acham? O que causa ao leitor nesse conto uma unidade de efeito é justamente o fato, né, da gente não saber se a Conceição tinha realmente interesse, estava dando corda ou não, né? O Machado no final do conto dá uma dica assim, né, que parece bater o martelo sobre as reais intenções da personagem, só que durante o conto você não tem essa informação e você tem que pescar essa informação das entrelinhas, né? É interessante você notar também que ele começa, o narrador, caracterizando ela como uma personagem nem bonita nem feia, né? Uma personagem ali sem sal, que parece mais um móvel, uma decoração da casa, né? Uma mulher objeto, vamos falar assim. Mas o decorrer do conto, ele dá uma evolução para essa personagem, né? Ela passa disso, de uma personagem sem sal, para uma personagem intrigante, né? E a gente tem essa impressão que ela é muito mais bonita do que ele descreve inicialmente. E em muitos momentos também parece que a gente consegue notar que o narrador ele está muito mais interessado em estar ali junto com ela do que realmente ele descreve, né? E em estar mesmo de fato, não na conversa em si. A conversa parece mais uma desculpa que os dois têm ali para estar ali junto, né? Tendo aquele diálogo. Tá ali junto, perto um do outro, na verdade. E em alguns momentos ela até fala para ele, né, quando ele se empolgava durante a conversa: fala baixo e tal, que minha mãe tá dormindo, minha mãe tem sono leve, e dá aquele climinha, né, de romance proibido, de mistério, de estar fazendo uma coisa errada, né? Instiga ele mais ainda. E o narrador parece que ele tá em transe naquela situação, né? Parece que ele tá enfeitiçado por ela ali, tanto que ele até acaba por esquecer da missa do galo, que era o motivo inicial pelo qual ele estava ali naquele lugar. Ele estava acordado até aquele momento, né, que é esperando a missa. E ele, sabe, ele não vê o tempo passar, ele esquece daquilo e está ali totalmente, né, afixado ali naquela conversa, está enfeitiçado por ela. E a personagem, ele tem essa dualidade, né, em relação a ela, porque ele mesmo se fala várias vezes: não, ela é uma pessoa santa, ela não faria esse tipo de coisa, mas ao mesmo tempo ele percebe um comportamento totalmente diferente, né, por parte da Conceição, que ele até então nunca tinha visto esse lado dela, né? E é justamente esse lado que ela demonstra e que ele explicita pra gente, né, esse fato, essa situação ali de paquera, vamos falar assim, que ele tenta desvendar dela, e na ingenuidade dele, aliás, ele não consegue notar, né? Ele não consegue ter certeza. É o que prende a gente naquele conto, né? Que faz a gente ficar até o fim, realmente para tentar, junto com ele, desvendar esse mistério, né? Se ela estava ou não estava realmente interessada nele. Depois de termos abordado questões fundamentais para a interpretação do conto, vamos analisar uma importante peça que modifica todo o curso da história: o narrador.
Neste conto, utilizando os estudos do professor Vitor Manuel de Aguiar e Silva, nós percebemos um narrador personagem que se transforma num relator das memórias vividas por ele mesmo. Ele narra um acontecimento no qual teve íntima participação. Isso é muito importante, porque analisando dessa forma, existem muitas possibilidades de interpretação. Se ele conta as experiências que ele mesmo viveu, então pode-se concluir que sua visão da história é parcial e, portanto, comprometida e confusa. Em vários momentos, ele diz que gostaria de encerrar a conversação, ao mesmo tempo em que não gostaria. Depois, afirma que arredava os olhos dela por respeito, o que pode levar o leitor a entender que talvez ele a desejasse, o que seria muito ruim, visto que ela era casada com um parente seu. Não se pode saber o que houve naquela noite. O próprio Nogueira, que é quem narra a história, diz que nunca entenderá o que se passou. Como sabemos, Machado de Assis, o escritor, rodeava seus textos de ambiguidades. Em alguns momentos da história, o narrador dá a entender que Conceição estaria se insinuando para ele. Em outros, ele passa a ideia de que a mulher era uma santa, deixando que o leitor tire suas próprias conclusões. Mas o que é mais interessante é perceber que a partir do momento que o narrador personagem volta seu olhar para a mulher de seu parente, ela ganha novos traços, mais profundos, mais rebuscados e que parecem torná-la uma personagem mais interessante. A partir disso, podemos perceber que o narrador é uma peça fundamental que conduz a história para muitas possíveis direções a seu bel prazer. O conto de Machado de Assis traz muitas curiosidades para os leitores devido à dúvida que é causada sobre o que de fato aconteceu naquela noite e o que poderia ter acontecido. A gente precisa levar em consideração diversas partes do enredo para tentar formar a nossa própria interpretação, já que o enredo é aberto. E será que Conceição tinha a intenção de trair o marido naquela noite? Ou será que houve uma mudança na personagem por causa de um milagre de Natal? Essas são as dúvidas de outros leitores que fizeram a interpretação desse conto, porque não chegaram a uma conclusão. O leitor precisa levar em conta a sua própria bagagem para tentar entender o que Machado de Assis quis passar com esse conto. O próprio personagem principal começa a narrativa expressando essa dúvida quando diz: "Nunca pude entender a conversação que tive com a senhora há muitos anos." Então, não se sabe se a Conceição tinha realmente a intenção de trair o marido ou não, porque nem o personagem principal, Nogueira, tem essa certeza. E é exatamente assim que o conto começa. Desse modo, é evidente que a narração de Machado de Assis desperta essa curiosidade no leitor, já que captura ele a tentar entender o que aconteceu e o que poderia ter acontecido naquela noite, naquela véspera de Natal. Algumas pessoas acreditam que o que foi, na verdade, foi um milagre de Natal, que a personagem Conceição teria ficado interessante naquele dia e Nogueira foi a pessoa que presenciou esse momento. No entanto, como eu disse, é difícil dizer, porque há várias informações que despertam outras interpretações, porque existem muitas ambiguidades e ironia nessa obra. Então, diversas características precisam ser levadas em conta para que a gente possa fazer a nossa própria interpretação. E na minha opinião pessoal, a obra é muito boa e nos captura todo segundo para tentar entender esse sentido que o autor quer passar. E a minha interpretação foi de que ela tinha esse desejo de estar com outro homem, já que ela se sentia mal por ser traída. E ela tinha casado tarde, provavelmente já se casou, porque achou que não se casaria mais. Então, na minha interpretação, ela tinha sim vontade de estar com Nogueira pelos trechos que eu li da obra. E eu achei esse conto muito bom por esse motivo, por essas ambiguidades que fazem ele ter diversas interpretações. Então a gente precisa estar ligado e tentar entender e levar em consideração diversas partes do texto. Então é isso, gente. Esse é o nosso vídeo falando sobre o conto
A Missa do Galo. Muito obrigada!